também me possibilitou reconhecer a magnitude e a eficiência do trabalho do Bob Navarro, que carrega em si, transborda uma potência do sobrevoar esses nossos momentos mais trevosos. E na prática que a apometria me trouxe, eu pude reconhecer a profundidade e a magnitude do transbordar dos códigos que o Bob Navarro traz cotidianamente. E já até válido alinhar com uma pergunta que está um pouco mais abaixo lá na lista, porque seria para já finalizar o raciocínio, mas vale trazer agora, que é a espiritualidade na prática. Como usufruir da espiritualidade no cotidiano. E usufruir das cores. Prece. O verbo em ação com as cores. Ou seja, a compreensão da natureza desses arquétipos primordiais que são as cores, que constituem todas as simbologias na qual representam os códigos que a gente constrói a realidade ou destrói. Tendo a consciência da natureza dessas cores, a gente consegue aplicar de forma coerente essa dinâmica da fúria, ali do vermelho, do riso até psicopático, do laranja, desse otimismo que vem do observar as nossas polaridades e compreender que conseguimos meditar no equilíbrio desses opostos, trazendo a contemplação do verde e assim a cura por observar a realidade da nossa própria natureza. E assim o diálogo coerente flui desse azul, porque o verde curou toda essa dinâmica que o amarelo contemplou dos seus opostos, ali a dor do vermelho, a alegria do laranja, e assim esse azul da comunicação faz com que a gente perceba a realidade como de fato é. E o que faz parte da minha ótica estrutura a minha ética, logo o que eu comunico está em concordância, em ressonância com o que eu sinto e o que eu penso. E dessa forma, a nossa coroa plasma, tendo a consciência do eco que a gerou e sustenta. A gerou porque floresceu de uma raiz que ecoou de uma profunda dor, que é o reconhecimento de si mesmo no vazio. E esse é o 7/12 passos, que é a síntese do Bob Navarro traz à tona, e que nos possibilita ter esse contato cotidiano com a espiritualidade. Já não separar as dinâmicas, é compreender que de fato é um enlace que constitui o nosso templo, que é divino, pois é morada do Espírito Santo, que em todos reside. Mas há aqueles que é companhia e há aqueles que ignoram a própria luz em si. E fazer com que a sensibilidade seja a base que movimenta a nossa lógica, enquanto a nossa lógica é a estrutura sagrada que permite essa nossa sensibilidade fluir
propagar ainda mais a luz que se derrama em todos nós, conectando essa teia de informação, essa rede que cada passo nosso contribui para que expanda. E quando entropia for, ter a resiliência necessária para se refazer do nada, das cinzas. E essa é a potência que a fênix traz em si. Das cinzas, refazer a própria história. Do vazio, reconhecer que há a possibilidade de tecermos as nossas linhas através das cores que agora sentimos como essenciais, pois quando tudo se desfaz, há só o tecido nos acolhendo como útero divino e nos parindo como a puta que de todos é mãe. Então esse é o escuro parindo a luz, que é a semente de todos os jardins que florescem, seja onde for, em qual esfera de realidade a cognição da pessoa esteja, é sempre a mesma luz se propagando, onde quer que a gente se veja, se perceba, se olhe, se reconheça. Então, quando a gente tem em ressonância o que sentimos, a sensibilidade, essa sensibilidade passa a ser uma base que movimenta a rigidez que por vezes o nosso pensamento se torna. E essa rigidez torna-se a resistência necessária para que a sensibilidade, mesmo frágil, se mantenha sendo o tecido universal que contém em si todas as cores e possibilidades de existência. Então, sensibilidade do pentagrama, a razão do hexagrama em equilíbrio, plasma um filho que ecoa o verbo onde quer que era uma vez, mais uma vez. Uma nova história. Onde quer que Deus vá, o verbo lá está. Porque é o próprio sopro divino criador que brilha em todos nós o nosso melhor, mas também nos recorda do vazio, que é o pior que Deus segura por todos nós.